Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade. Muito obrigado, meu Senhor, pela tua graça. Obrigado, meu Senhor, pela revelação de Jesus Cristo. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja. Obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos. Suplicamos a ti, meu Senhor, pelos nossos ouvintes, abençoa. Guarda os que estão sempre conosco, abençoa os nossos ajudadores, recompensa com a bênção dos céus, Pai, aqueles que nos ajudam no nosso compromisso, nos dá companheiros fiéis, nos dá outros companheiros, Pai, no lugar dos que nos deixaram. Senhor, tu conheces a condição de cada ovelha tua. Tu és o nosso pastor, o sublime pastor, que conhece, Senhor, a vida e o coração. Amado Pai, Deus fiel, Deus misericordioso, guarda as nossas vidas. Toma, meu Senhor, primeiro lugar nos nossos corações. Sustenta, Senhor, com a tua mão forte e poderosa, a nossa débil e fracas mãos. Ó Deus, guarda nossas vidas. No nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta. Glorificado seja o Senhor que nos dá a oportunidade de estar de novo para apresentar o programa Voz da Igreja. Que o Senhor Deus possa te abençoar, guardar a sua vida, ajudar você, dando compreensão, ensinando as coisas maravilhosas do reino do Senhor através da Bíblia Sagrada. Seja uma bênção, receba a bênção do Senhor, guarde a aliança com o Senhor, seja uma bênção. Nós vamos meditar na palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, Atos da Igreja. Já foi chamado assim pelos estudiosos. É Atos dos Apóstolos ou Atos da Igreja? É Atos da Igreja. É Atos da Igreja ou Atos do Espírito Santo? É Atos do Espírito Santo. E a gente sabe que é maravilha aprender na palavra de Deus, mesmo não tendo definição. Se neste caso, Atos dos Apóstolos seria Atos dos Apóstolos do Espírito Santo da Igreja, porque há um entrelaçamento tão forte que o Espírito Santo não agia sem a igreja poderia agir, e muitas estão agindo sem o Espírito Santo, mas dá em nada, e sem a doutrina apostólica não faz sentido nenhum. Então, era Atos dos Apóstolos porque eles estavam agindo, atuando, fazendo a obra de Deus. Era Atos da Igreja porque cada dia que ia aumentando o número de discípulos, o Senhor acrescentava a igreja, portanto a igreja ia tomando forma. E é Atos do Espírito Santo porque os apóstolos eram revestidos de poder, a igreja recebeu o poder, foi orientada a ficar em Jerusalém para receber o poder. Então, a forma de dizer não muda a grande realidade. O Espírito Santo usava os apóstolos formando a igreja e nós temos o grande testemunho das Escrituras em relação a tudo o que aconteceu. O nosso texto é Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 37 a 46. Uma leitura um pouquinho extensa, mas vale a pena, é necessário, muito bom. Atos 10 e 37. Esta palavra vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou.
Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que dantes ordenara, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou de entre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Aqui nós temos grande lição, preciosíssima lição. Eu podia ir de trás para frente. Só uma palhinha neste versículo último. Aqui os da circuncisão eram irmãos que faziam parte da igreja, estavam ali com Pedro, eram discípulos da igreja. Quem sabe alguns foram convertidos naquele primeiro dia, quem sabe naquele primeiro grande dia de quase 3.000 almas. Agora, o testemunho da Escritura é: os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Porque ouviam os gentios. Eles da circuncisão ouviam os incircuncisos falar línguas e magnificar, ou glorificar, ou exaltar a Deus. Era um espanto para os circuncidados. Muito embora, digamos, convertidos, transformados, mas para eles não tinha ainda uma prova maior de que o Espírito Santo ia fazer igual os circuncidados e os incircuncisos. Em Cristo, todos se tornam um. Algo poderoso, maravilhoso. Querido Senhor, nós lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça, fala conosco, fala com os meus irmãos, dá graça a cada um. Opera, Senhor, nos nossos corações. Pela Tua bondade, nos dá, meu Senhor, a graça para continuar. No santo nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Senhor. Meus amados irmãos, Cornélio era um centurião romano e estava servindo em Cesareia. Ele tinha uma corte, ele era responsável por uma centúria. Era um destacamento de 100 homens naquele pequeno lugar, naquele lugarejo. 100 homens prontos diariamente, diuturnamente. Esses 100 homens tinham que estar de prontidão para, na primeira emergência, se vestir em segundos e estar no campo, entrar em campo. E
O Cornélio tinha tido uma visão, viu o anjo do Senhor. O anjo mandou que ele mandasse chamar o Simão Pedro, que estava lá em Jope. E o Cornélio enviou mensageiros a Jope a trazer, a falar, a procurar. Primeiro iam procurar o Simão Pedro, que estava na casa do Simão o Curtidor. E quando eles encontrassem esse endereço, entregasse a mensagem ao Pedro, e a mensagem tinha ali um convite anexo. O Pedro veio para Cesareia. Deus falou com o Pedro, mostrou também uma visão. E Pedro vem com um grupo de irmãos para Cesareia e é bem recebido lá pelo Cornélio. E ele começa a falar aqui, Atos 10, 37. Esta palavra vocês conhecem bem, o que eu vou dizer aqui vocês sabem. Esta palavra vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. João pregava o batismo do arrependimento. E a palavra estava ecoando. E Pedro continua, versículo 38, como Deus ungiu Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com poder, com virtude. Com Espírito Santo e com poder, com virtude, o qual andou fazendo o qual andou fazendo bem e curando a todos quantos os oprimidos do diabo, todos que estavam oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Ele tinha sido ungido, Jesus de Nazaré foi ungido pelo Espírito Santo, recebeu o poder de Deus para fazer o bem e curar todos os enfermos e repreender todos os demônios, libertando os que estavam oprimidos pelo diabo. O versículo 40, aliás, ainda no versículo 39 diz, e nós somos testemunhas de todas estas coisas. O Pedro, ele não estava seguindo um pensamento de um político, de um pensador grego, de uma liderança. Não, ele era parte. Ele não estava seguindo uma ideia, uma ideologia, um pensamento, uma falácia, não. Ele era parte, ele viveu aquilo. Ele diz, e nós somos testemunhas de todas estas coisas, de todas as coisas que ele fez, tanto na terra da Judéia, como em Jerusalém. E somos testemunhas também que o mataram pendurando no madeiro. Nós somos testemunhas da sua vida, testemunhas da sua grandeza, testemunhas da sua rejeição e da sua condenação e morte. Era testemunha mesmo. Somos testemunhas destas coisas. Testemunhas. Nós somos. Não é negócio de ouvir dizer ou associar por... Não, era confissão. Nós somos testemunhas do que foi feito, das coisas que se fez, que foi feito, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, e somos testemunhas da sua morte e ressurreição. Olha o versículo 40. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a toda a gente, não a todo o povo, mas
as testemunhas, de que Deus era, Deus era, na verdade, não a todo o povo. A manifestação não foi geral, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, as testemunhas que Deus havia dado poder e graça para acompanhar, para participar, para divulgar, para vivenciar aquelas experiências todas. E ele disse onde aconteceu: na Judéia, em Jerusalém, era algo grandioso e inegável, nem o demônio podia negar, ninguém podia negar. E ele continua falando sobre o que aconteceu. Não foi um testemunho público para todo mundo, mas as testemunhas a quem interessava, seus discípulos, a sua igreja, que ele chamou de sua igreja. Eu edificarei a minha igreja, diz o Senhor Jesus. Ele, aqui o escritor, no versículo 41, diz: a nós, não a todo o povo, mas as testemunhas que antes ordenara, a nós que comemos e bebemos. Olha que poder, que grandeza nesse testemunho. Que comemos e bebemos juntamente com ele depois da ressurreição. Já pensou, meus amados? Já pensou a grandeza deste testemunho? Jesus Cristo, depois da ressurreição, comeu e bebeu com seus discípulos, sem detalhe desse encontro, sem detalhe aqui, mas diz: comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E ele nos mandou pregar a todo o povo. Ele nos mandou testificar que ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos, juiz dos mortos. Poder absoluto nas mãos do Senhor Jesus. Poder absoluto nas mãos do Senhor Jesus. Algo grandioso. O versículo 42 diz: e nos mandou pregar ao povo. Ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz. Juiz. Constituído juiz dos vivos e dos mortos. No versículo 43 diz: a este dão testemunho todos os profetas. Todos os profetas, de alguma forma, mencionou a vitória do Messias. Todos os profetas. Algo grandioso. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Não tem mistério aqui. Aqui é revelação profunda. Revelação profunda, não é um mistério, não é uma verdade envolta, selada. Não, é algo profundo.
A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Aí o versículo 44 diz: e dizendo Pedro ainda estas palavras, ou seja, enquanto Pedro falava, começou a manifestação do Espírito. Enquanto Pedro falava, começou a haver a manifestação do Espírito. E, dizendo Pedro estas palavras, veio o Espírito Santo sobre eles, e todos os que ouviram a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus que haviam se identificado com Jesus, que haviam abraçado a causa do templo, todos eles agora estavam cheios do Espírito Santo, estavam revestidos do poder de Deus. Pedro, dizendo ainda estas palavras, veio o Espírito Santo sobre cada um deles. Veio o Espírito Santo sobre todos eles. E todos os que ouviram a palavra estavam maravilhados. Estavam maravilhados os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, os que tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo, é a dádiva do Espírito Santo, de que o dom do Espírito Santo se manifestasse sobre os gentios. Eles estavam maravilhados que os gentios recebessem também este selo, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Glória a Deus. Isto é unção de Deus. Isto é poder espiritual. Isto é graça profunda. Louvado seja o Senhor. Todos os que ouviram observaram que eles não estavam fazendo simplesmente diferente, eles estavam cheios do Espírito. Era um revestimento poderoso e coletivo, porque todos os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Magnificar, exaltar a grandeza, magnificar. Então, Pedro estava naquele ambiente cheio de graça, batizou as pessoas. Pode alguém, porventura, recusar água? Meus amados irmãos, tem alguma coisa muito profunda neste ensinamento para a nossa edificação, para o nosso enlevo espiritual. É maravilhoso. Pedro diz: alguém pode resistir? Alguém quer se identificar? Então, sejam batizados. Sejam batizados em nome do Senhor Jesus. Tem uma grandeza nesse texto. Os fiéis que eram da circuncisão estavam pasmos. Nós já fizemos tanta coisa pelo templo, pela sinagoga, e nunca recebemos isto. E esses aí, só porque se acompanharam do Messias, se acompanharam do Cordeiro,
do homem dos pés marcados. Pois é, grande, algo do céu. Louvado seja o nome maravilhoso do Senhor Jesus. Nós vamos suplicar a bênção de Deus, agradecer o Senhor pelo bem-estar e pela sua manifestação gloriosa. Querido Deus, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu poder. Nos reveste, Senhor, nos dá a tua direção, a tua proteção, nos prepara, meu Senhor, para te servir melhor. Ó Deus amado, Deus fiel, Senhor da glória, Deus bendito, Senhor dos exércitos celestiais, nós te pedimos, Pai, ouve, ó Deus, a nossa oração. Ouve, Senhor, a nossa petição. Abençoa e guarda todos os que estão conosco, nossos ouvintes, nossos irmãos, guarda o coração do teu povo, Senhor, cheio de graça, manifesta a tua glória em cada coração. Amado Senhor, ajuda-nos, guarda-nos, nos dá, Senhor, a graça para magnificar o teu santo nome cada dia, todos os dias, na tua santa presença. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.